Estamos de volta com o debate Aratu Eleições 2010 com os candidatos ao governo da Bahia. Lembramos que você pode acessar o aratuonline.com.br/ao-vivo e deixar sua mensagem, o seu comentário sobre o debate mais esperado da televisão baiana. Vamos agora conhecer as regras desse segundo bloco do nosso debate. Na primeira parte deste bloco, os candidatos fazem perguntas entre si com tema livre. O mediador sorteará o candidato que fará a pergunta e este escolhe o adversário que responderá. A pergunta deve ter até 30 segundos, a resposta até 2 minutos. A réplica e a tréplica terão 45 segundos cada. Cada candidato responde a apenas uma pergunta. Vamos então saber quem será o primeiro sorteado. É o candidato Paulo Souto e, como eu acabei de explicar, o senhor tem 30 segundos para fazer pergunta a quem, candidato? O senhor escolhe quem? O candidato Bassuma. Dizendo o seguinte, eu quero voltar ao problema da segurança pública, que é muito grave. Eu acho que passar de uma média de, por exemplo, 12 mil homicídios em 4 anos para 19 mil homicídios, isso significa, no mínimo, que o governo atual tem responsabilidade aí sobre 7 mil homicídios, 7 mil vidas que se perderam. O senhor disse que, no princípio do governo, o senhor tratou com o governo da Bahia de continuar o programa Viva Nordeste, que era um programa de integração com promoção social e segurança pública. Eu queria que o senhor explicasse como foi isso. Perfeito. Eu trabalho nesse bairro, eu e minha esposa, há quase 30 anos. Escolhemos esse bairro quando cheguei na Bahia, porque é o bairro que tem mais violência, mais tráfico de drogas, mais miséria naquela época. Hoje continua ruim a situação, com crianças muito pobres, trabalho de educação. Me dedico a ele. Toda semana estou lá, mas nunca fui votado nesse bairro. O pessoal não costuma votar nos candidatos que chegam na hora da eleição comprando e fazendo festa. Mas, quando começou o governo, o Paulo Souto, aliás, seu governo, começou um programa que eu fiquei animado, que era o programa Viva Nordeste, que eu já acompanhava isso teoricamente, que integra toda a Secretaria de Estado para atuar numa área que não tem o Estado presente. Educação, saúde, cultura, lazer, com a juventude, principalmente, que está propensa a ser apanhada pelo crack, pelas drogas, enfim. Quando esse programa começou a ser aplicado, eu vivo nesse bairro, portanto estou lá sempre, os índices começaram a melhorar em pouco tempo, em 2, 3 anos deram resultado. Quando começou o governo Wagner, eu fui animado procurar o secretário da Ação Social na época, Palmira Assunção, para perguntar o que o governo do meu partido, na época era do PT, ia fazer com esse programa que eu elogiava, apesar de ser do outro governo. Eu era do PT, mas o programa era bom, dava resultado. Na violência, diminuição da violência. E recebo essa informação do governo do Wagner, mas era o seu secretário, que ficou até o fim. Como é do governo passado, nós vamos acabar. Mas eu disse, mas o programa é bom, dá bom resultado, mas nós vamos acabar porque é do governo passado. Isso eu acho terrível, isso contrapõe a todo o conceito de república, da coisa pública. Se uma coisa está bom, tem que continuar e melhorar. Se está ruim, acaba. E eu fiquei muito triste com essa resposta, fiquei muito triste, continuo no bairro até hoje. Acho que esse é o modelo que tem que ser retomado, o Partido Verde, inclusive, defende isso no seu programa. Programa piloto aqui, onde você tem muita miséria, muita violência, muita ignorância, tem que entrar toda a secretaria junto. Não pode ser um trabalho, não é só problema de polícia, repressão só aumenta a violência. Nós temos que ter um trabalho de inteligência, porque a causa da violência é muito complexa. Ela envolve muitos fatores, muitos fatores. Então nós temos que atuar em todas as áreas. Esse programa eu via com muita alegria, mas foi interrompido, infelizmente, pelo governo atual. Candidato Paulo Souto, 45 segundos para a réplica. Olha, eu quero dizer que eu estou tão convencido que esse foi um bom programa, um programa de integração de algumas ações policiais com um programa de promoção social, que nosso programa de governo está desenhado um programa chamado Viva Bahia, para repetir esse programa nas áreas mais violentas, tanto aqui de Salvador como do estado da Bahia. Os números de Salvador são impressionantes. Esses números são impressionantes. É mais de 100% do número de homicídios. Eu quero dizer que não se acaba a desigualdade social permitindo que justamente os jovens, pobres, negros, que moram na periferia das cidades, sejam simplesmente exterminados num verdadeiro holocausto que está acontecendo agora no estado da Bahia. Bassuma tem mais 45 segundos. Pois é, e nós queremos introduzir uma variável adicional a esse programa, Paulo Souto, que é bom, que é a variável, assim, esses jovens, são milhares de jovens em Salvador, nos bairros periféricos, que não tem espaço para cultura, para esporte, para lazer, não tem nada disso que é essencial. E a escola pública é ruim, mas não tem espaço complementar. Nós temos que criar bolsas de educação ambiental, de educação social, para que eles possam sair do risco da marginalidade, porque são pessoas muito pobres, que estão propensas a entrar, inclusive, no crack,
para que recebam não só uma educação pública de qualidade, que a educação pública deste bairro e de Salvador é muito ruim. Inclusive, eu visitei a segunda pior escola do Brasil. Nós vamos debatendo sobre educação, que está localizada na Liberdade, é muito ruim, nota 0,4 no IDEB, é daqui da Bahia. Nós temos esse indicador para a gente resolver esse problema da violência com educação, principalmente. Quem faz a pergunta agora é o candidato Luiz Bassuma. O senhor escolhe quem, candidato? Eu vou escolher o candidato Jacques Wagner, governador da Bahia, por enquanto. Até uns dias aí, tem mais um dia pela frente. 30 segundos para a pergunta. Bom, eu sempre acho que tudo começa e termina na educação. E os indicadores oficiais da educação pública na Bahia são muito ruins. Eu acabei de citar essa Escola da Liberdade, mas o IDEB, das 20.000 piores cidades do Brasil para o IDEB, 200 estão na Bahia. Indicador muito ruim. Analfabetismo funcional é o mais grave. É o jovem que termina o ensino médio e conclui o ensino médio como analfabeto funcional. Eu quero perguntar para o governador, 30% na Bahia, é o pior indicador do Brasil, um dos piores. E a Bahia é o 6º estado mais rico, dinheiro não falta. O que o governador Wagner pensa fazer se por acaso fosse eleito para um novo mandato? Candidato Luiz Bassuma, nós já estamos fazendo e eu creio que falta um pouco de informação. Todas as notas do IDEB e do Enem, a Bahia ultrapassou ou chegou no nível delas, de 1ª a 5ª, de 5ª a 8ª e do ensino médio. Evidente que se quiser pensar um ou outro problema localizado, todo mundo poderá pensar. Nós temos hoje na Bahia o maior programa de alfabetização do país, reconhecido pelo MEC. Ampliei em 50 milhões o orçamento das universidades estaduais. Ajudei a trazer para cá 2 universidades federais, a do Recôncavo da Bahia e a do Vale do São Francisco. No ensino profissionalizante, ampliamos de 4 para 40 mil os matriculados e a nossa pretensão é de que a gente chegue a 80 mil no ensino profissionalizante, fora os cursos do Trilha, especificamente para a juventude, que são cursos mais curtos, de até 6 meses, para a qualificação profissional. É desse jeito que a gente vai efetivamente melhorar, não simplesmente zerando tudo quando a gente é candidato de oposição. Às vezes eu acho que o candidato ainda mantém o vício daquele tempo que se achava que só se afirma na política, negando e zerando tudo. Eu considero que coisas boas que foram feitas em governos anteriores devem ser mantidas e melhoradas. E é por isso que a gente mantém, por exemplo, programas como o do SAC, que não foi do meu governo, concluímos obras que não foram iniciadas no meu governo, porque eu entendo que a sociedade merece respeito e não é a cada gestor que se chega que você zera tudo para poder iniciar só para ter o prazer de dizer que foi você que começou. Então, nós vamos continuar nessa linha, alfabetizando, melhorando o ensino fundamental e o ensino médio e ampliando as vagas do ensino médio profissionalizante. 45 segundos, candidato. Eu quero dizer que eu tenho conversado muito nessa campanha com muitos professores. Eu tenho que fui agora no bairro da Paz, uma situação dramática, uma escola que se arrasta lá, construção. Não tem uma escola, então está improvisado no mercado. Eu quero elogiar aqui o heroísmo desses professores que fazem um esforço para tentar fazer uma educação de qualidade, mas as condições não estão dadas na Bahia. Nós, do Partido Verde, queremos resgatar, tirar do papel ideias brilhantes de um dos maiores educadores baianos que já existiu na história, Wagner, que é o nosso Anísio Teixeira. Paulo Freire também foi bom, mas Anísio Teixeira, na década de 50, ele propõe coisas fenomenais, que a gente faz nessa obra social que eu trabalho no Nordeste. Educação integral no início, mas de qualidade, valorizando os professores, não só pagando salário justo, mas treinando, qualificando permanentemente e tornando-os os agentes. Eles têm que estar motivados para a educação. Olha, de novo, candidato, eu acho que faltam algumas informações. Eu poderia citar, por exemplo, o Colégio da Polícia Militar do Lobato, que tem as melhores notas do Enem e é uma escola pública. Se o senhor for visitar a Escola Parque Criação de Anísio Teixeira, por quem nós temos um profundo respeito, o senhor verá que a escola foi toda recuperada e funciona extremamente bem. Por isso eu lhe digo, é fácil apontar aquilo que está faltando. E nós estamos mostrando aquilo que nós evoluímos e que estamos fazendo. Nos próximos 4 anos, a nossa pretensão é tornar a Bahia terra isenta de analfabetismo e melhorar, como eu disse, o ensino fundamental mais ainda, o ensino médio e o ensino médio profissionalizante para garantir à nossa juventude um futuro cada dia melhor. Vamos ver que pergunta agora, lembrando que nem Luiz Bassuma nem Jacques Wagner podem ser escolhidos. O sorteado é o candidato do PMDB, Gedel Vieira Lima. Candidato, o senhor escolhe quem para dirigir a pergunta? O candidato Marco Mendes.
Pois não. E a minha pergunta é a seguinte: aqui, sentado à mesa, tem um ex-governador por 8 anos e um governador que está concluindo o seu mandato de 4. Que semelhanças e diferenças você, candidato, vê entre a gestão dos dois? Gedel, o que a gente percebe é que dentro nossa perspectiva de mudança, porque assim a população era interessante, ela quando não quer mudar, ela muda. Você se lembra da propaganda que acontecia, né, há 4 anos atrás, dizia que Paulo Souto ganharia no primeiro turno. E nossa população, mais uma vez, furou esse bloqueio que a gente sabe que é um bloqueio totalmente encomendado, como está acontecendo agora também. E nossa população queria uma mudança e aí botou Jacques Wagner para colocar mudança. E aí foi o que aconteceu. Ele resgatou tudo que tinha de ruim. Quem é o vice hoje do governo Wagner? O vice do governo Wagner é Otto Alencar. Otto Alencar foi quem fez toda a precarização da saúde no nosso estado. Em 1990, quando o SUS veio a ser implementado, em 1991 ele foi secretário do governo calista durante 4 anos. E o que foi que aconteceu? O SUS deveria ser o quê? Eminentemente público, e aí por algum momento tal deveria ter algum convênio privado, algum convênio que você poderia fazer. Mas o que aconteceu? Ele saiu e caminhou por toda a Bahia fazendo convênios privados. Então o SUS continuou sendo o quê? Privado, eminentemente privado. Então o que acontece hoje? Você vê as pessoas morrendo. Hoje você tem as empresas de saúde que acabam ganhando, acabam lucrando com isso, com a morte das pessoas. Isso vem acontecendo repetidamente. O Bassuma falou aqui justamente de Eduardo Leite. Eu tive a oportunidade de ler 2 livros. O primeiro livro, ele dizia o seguinte: corrupção na saúde no governo de Paulo Souto. E aí ele fazia, inclusive, alusão ao governo Wagner, dizendo que ia ser uma transformação. Depois ele foi indicado, inclusive, para coordenar o crédito standard do governo Wagner. E o que foi que aconteceu? Ele teve que fazer, saiu depois que não aguentou mais de tanto desvio, de tanta corrupção, e fez o segundo livro. O segundo livro é mostrando a corrupção do governo Wagner. Então você demonstra o seguinte: olha, a política direcionada é a mesma. Você vê aí João Leão, você vê Roberto Muniz, inclusive que é suplente agora do candidato Pinheiro, que com certeza é o candidato que, se por acaso o Pinheiro ganhar, vai ficar lá no Senado. Então a gente vê que não tem diferença nenhuma. Ele resgatou tudo que tinha de ruim e deu seguimento à mesma política privatista, tanto na área de educação, de saúde, de segurança pública e o desastre ambiental que continua acontecendo. Candidato Gedel, 45 segundos. Olha, ao ouvir aqui esse diagnóstico, essa avaliação do Marcos Mendes, é que eu me dirijo a você para que cada vez você possa ter mais atenção nas propostas que nós estamos apresentando, né? De forma a perceber de maneira muito clara que aqueles que fizeram um discurso mudancista, aqueles que fizeram uma grande aliança para alterar o mecanismo que nós combatíamos na Bahia, terminou repetindo exatamente as mesmas políticas. O que nos levou, inclusive, a buscar, oferecer a você uma alternativa sustentada na ideia de que a Bahia precisa ter mais segurança, uma saúde pública interiorizada, o desenvolvimento voltando-se para o interior, que a Bahia precisa combater efetivamente as desigualdades sociais que ainda permeiam a nossa sociedade e fazer isso acontecer com pressa, sabendo o candidato, sabendo você, que é muito importante você ser amigo do presidente ou da futura presidente. Mas o governador da Bahia tem que ser fundamentalmente amigo da Bahia, amigo dos baianos. Encerrado, candidato, a tréplica agora de Marcos Mendes, 45 segundos, candidato. Olha, isso aí não acontece. A questão ambiental, por exemplo, quem era favorecido naquela época do governo carlista? Era a Aécio Odebrecht. Eu quero repetir. A Odebrecht, né, que ele falou que houve um erro entre a OCS, foi a Odebrecht justamente que foi receber justamente esses benefícios de fazer um emissário submarino que não vai resolver o problema. O emissário submarino que tinha lá do Rio Vermelho era um emissário submarino que poderia resolver todos os problemas. Sabe por quê? Porque eles estão pegando sedimento, água e esgoto. Era para pegar só esgoto. Então ele tem tempo ocioso tranquilo. Mas isso aconteceu por quê? Porque ele tinha que dar o retorno. O retorno tinha que dar para esses grandes empresários. Então é a mesma coisa que acontecia anteriormente. Nunca se lucrou tanto. Então o dinheiro público, ao invés de ter sido encaminhado para políticas públicas e benefícios da sociedade, está sendo encaminhado o quê? De maneira de enxurrada justamente para o bolso dessas pessoas que financiaram esses candidatos. Bom, vamos saber agora